Olá, tudo bem? Eu sou a professora Bruna, de língua inglesa, e na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco da história e das obras de William Shakespeare. Vamos lá, então? Quem foi William Shakespeare? Ele foi um poeta, dramaturgo e ator inglês da era da Renascença, frequentemente chamado de poeta nacional da Inglaterra. É considerado o maior dramaturgo de todos os tempos. Então, esse o William Shakespeare. Não existem registros de quando ele nasceu, mas William Shakespeare foi batizado na Igreja da Santíssima Trindade em Stratford-upon-Avon, em 26 de abril de 1564. E a partir disso, acredita-se que ele nasceu aproximadamente em 23 de abril de 1564. Então, a partir desse registro do batismo, é que chegou-se a essa provável data de 23 de abril de 1564 para o nascimento de William Shakespeare. Family, a família. Como era a família de William Shakespeare? Ele foi o terceiro filho de John Shakespeare, que era um comerciante de couro, e de Mary Arden, uma herdeira local. Shakespeare teve duas irmãs mais velhas, Joan e Judith, e três irmãos mais novos, Gilbert, Richard e Edmund. Então, Shakespeare tinha uma família não muito pequena. Wife and children, esposa e filhos. Shakespeare casou com Anne Hathaway em 1582. A primeira filha, Susana, nasceu em maio de 1583. Então, essa já é a família de Shakespeare, quando ele casou e teve seus filhos, Susana sendo a mais velha. Em fevereiro de 1585, nasceram os filhos gêmeos, Hamnet e Judith. Mas Hamnet morreu aos 11 anos, por causas desconhecidas, não se sabe o motivo. Então, ele teve três filhos, sendo Susana a mais velha, e os gêmeos Hamnet e Judith. E aí o menino acabou falecendo aos 11 anos. Além disso, nós temos aí Shakespeare como um membro muito importante da companhia de teatro chamada Kingsman, tá? Que era uma companhia de teatro bastante popular na época. Além disso, além de ser um ator, ele era um escritor, e ele escreveu 38 peças de teatro, 154 sonetos, 2 longos poemas narrativos, além de alguns versos soltos, cuja autoria é disputada. Nós temos também citações, várias citações, quotes, que são citações, muito conhecidas e bastante famosas de Shakespeare, que eu trouxe para que nós possamos dar uma olhada em algumas. Essa primeira diz: To be or not to be, that is the question. Ser ou não ser, eis a questão. Então, é uma das citações de Shakespeare bastante famosa. Uma outra citação bastante conhecida é essa: Have more than you show, speak less than you know. Tenha mais do que mostra e fale menos do que sabe. Essa não é tão conhecida como a primeira, mas também é muito importante aí para a história de Shakespeare. Na sequência nós temos The eyes are the window to your soul. Os olhos são as janelas da sua alma. Também é uma citação de autoria de Shakespeare, também uma frase de Shakespeare. Nós temos também Hell is empty and all the devils are here. O inferno está vazio e todos os demônios estão aqui. Também é uma citação de William Shakespeare. Eu trouxe algumas das principais obras
de William Shakespeare. Vou falar um pouco delas, e essas especificamente, essas que eu trouxe, são obras que viraram filmes, que estão aí, que são possíveis, além de ler, podemos também assistir aí algumas adaptações que foram feitas, tá? Então, a primeira delas é essa, chamada Otelo, tá? Que é um drama. O drama relata a história do general mouro, Otelo, e sua nobre esposa, Desdemona, difícil de falar. A trama se passa em Veneza, durante a época do renascentismo, tá? E aí nós temos um outro personagem, que é Cássio, que é promovido a tenente por Otelo. No entanto, o invejoso logo ficou ofendido e pensa em um plano para se vingar de Otelo. Diante dessa situação, ele começa a insinuar que a bela esposa, Desdemona, está o traindo com Cássio, e aí, desconfiado da fidelidade da esposa, Otelo chega a cometer uma loucura. Só isso que eu posso dizer. Quem tiver curiosidade de saber o que acontece, pode assistir ou pode ler também essa obra de Shakespeare. Uma outra também muito conhecida, famosa de William Shakespeare é Hamlet, que também virou filme. E no filme, o filme retrata a história de Hamlet, príncipe da Dinamarca, e seu plano de vingar a morte de seu pai. Isso porque, após a morte de seu pai, seu tio Claudius casa-se com sua mãe Gertrude. É durante sua estada no palácio de Elsinore que ele encontra o fantasma de seu pai falecido. Nesse momento, Hamlet descobre que, na verdade, a morte de seu pai não foi causada por uma picada de cobra, e sim por quem agora carrega a coroa do rei. Dessa forma, ele tem como objetivo principal mostrar a verdade para todos da família. Tá? Então essa é uma trama aí também bastante interessante, e a gente tem Hamlet um pouco louco, também vale a pena ler ou assistir para quem preferir, tá? Uma informação também interessante aí, mais uma curiosidade, o Rei Leão, que é um dos maiores sucessos da Disney, também foi baseado nessa obra. Um outro clássico conhecidíssimo de William Shakespeare chama-se Romeu e Julieta. O filme chama-se Romeu mais Julieta, tá? E nós temos aí uma das histórias de amor mais famosas de Shakespeare, que reúne diversas versões cinematográficas. Nessa versão, que está apontada aí, Romeu mais Julieta, de 1996, nós temos a família Capuleto e a família Montecchio, que possuem uma longa história de disputas, então são famílias rivais. Esse drama, dirigido por Baz Luhrmann, relata a história de Julieta, da família Capuleto, e Romeu, da família Montecchio. Ambos se apaixonam durante um baile de máscaras que ocorreu na cidade de Verona, na Itália. No entanto, o casal desconhece suas origens, porém, quando descobrem, têm a esperança de que essa rivalidade familiar acabe. Em meio a tantas peripécias, as consequências desse amor levam a uma grande tragédia. Então, mesmo que você nunca tenha lido Romeu e Julieta de William Shakespeare, mas provavelmente já viu alguma versão ou assistiu. Uma outra obra também de Shakespeare chama-se Noite de Reis. Também tem essa versão, lançada em 1996, em filme. Tá? Então, baseado na comédia de Shakespeare, Noite de Reis, esse longa-metragem foi dirigido por Trevor Nunn após Após o naufrágio, o casal de irmãos gêmeos, Viola e Sebastian, se encontram perdidos num país estrangeiro. Certo de que seu irmão havia morrido, Viola se disfarça de homem e adota o nome de Cesário. Com o tempo, torna-se amigo do conde, Ossino, e de Olívia, por quem o conde está apaixonado. A confusão começa quando ambos se apaixonam por Cesário. Repleta de momentos hilários, essa comédia de enganos é considerada uma das mais geniais de Shakespeare. Então, nós temos aí também uma comédia bastante famosa. Um outro clássico, uma outra obra
chama-se Sonho de uma Noite de Verão, e a versão cinematográfica foi lançada em 1999. Baseado na obra de mesmo nome, esse filme foi dirigido por Michael Hoffman. Essa comédia se passa na Itália, onde Hérmia, filha de Teseu, será obrigada a se casar com Demétrio, que na verdade é a paixão de Helena. No entanto, Hérmia ama Lissandro e, para não ter que casar com outro, prefere virar freira. Com um toque de fantasia, a obra inclui fadas e duendes que vivem na floresta. Juntos, eles tentam resolver o problema dos mortais. Então tem esse fundo também de fantasia, famílias, um que é apaixonado pelo outro e aí tenta fugir. É uma história também bastante interessante. Tá? E para isso, Oberon pede a seu ajudante Puck, que são personagens aí fantasiosos, né? São as fadas, para que ele coloque filtros mágicos nos olhos dos mortais. E aí a gente tem esse ajudante, que é o Puck, o ajudante das fadas, muito atrapalhado e faz uma confusão, mistura tudo. Também é uma história muito engraçada que vale a pena ler ou assistir. Um outro bastante famoso é O Mercador de Veneza, que teve a versão para o cinema em 2004. Então, foi baseado na obra teatral de Shakespeare, O Mercador de Veneza, e esse filme foi produzido por Michael Radford. A drama acontece na cidade de Veneza, onde Bassanio pede um empréstimo ao agiota judeu Shylock. No entanto, ele impõe uma estranha condição. Se ele não receber seu dinheiro de volta em 3 meses, Bassanio terá que pagar com um pedaço de carne de seu rico amigo Antônio. E aí nós temos uma rivalidade do agiota com Antônio e Bassanio metido nessa história também. E o agiota, sabendo que Bassanio não vai conseguir pagar, cobra essa taxa, cobra esse pagamento. E aí a gente tem toda essa história e, por fim, o caso é levado ao tribunal. Então essa também é uma dica, também é uma obra de Shakespeare que virou filme. Pode-se ler ou pode-se assistir ao filme, tá? Então essas são algumas dicas que eu trouxe. Eu falei um pouco na aula de hoje sobre a história, a origem, a família de William Shakespeare. Trouxe também algumas das suas principais obras, que também estão em versões de filme, também são filme, para que vocês possam conhecer e se aprofundar mais. Espero ter incentivado e ativado a curiosidade de vocês, ok, turma? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais conteúdo, ok? Então é isso. Bye, bye. Tchau, tchau. E até a próxima.